Jurassic Park para Mega Drive e Super Nintendo. Esses dois jogos têm o mesmo nome, foram lançados no mesmo ano, baseados no mesmo filme e mesmo assim parecem jogos de universos diferentes. E o mais louco? Isso acontecia o tempo inteiro nos videogames antigos. Durante anos, o mesmo jogo podia ser quase outro jogo, dependendo do console. Então, fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Hoje a gente vai descobrir por que isso acontecia e por que os 16 bits transformaram esse fenômeno em algo inesquecível. Então aproveita para deixar o like, se inscrever no canal, porque esse tipo de detalhe da história dos videogames é justamente o tipo de coisa que quase ninguém comenta hoje em dia. Agora, bora pro vídeo. Hoje em dia, quando um jogo sai para várias plataformas, a gente espera basicamente a mesma experiência. Pode mudar a resolução, FPS, textura, mas continua sendo o mesmo jogo. Só que antigamente nem sempre era assim. Às vezes mudava gameplay, câmera, fases, trilha sonora, estrutura e até o gênero do jogo. E isso criava uma situação muito engraçada. Duas pessoas podiam passar anos acreditando que tinham jogado o mesmo jogo na infância, quando na verdade jogaram experiências completamente diferentes. E sabe o mais curioso? Isso não era visto como um problema enorme naquela época. Era quase normal. E aqui tem um detalhe muito importante. Muita gente associa isso diretamente à guerra entre o Super Nintendo e Mega Drive. E faz sentido, porque é ali que esse fenômeno ficou muito evidente. Mas ele não começou nos 16 bits. Já existiam diferenças enormes em arcades, computadores, Master System, Nintendinho, Game Boy, Game Gear e até em jogos de portátil que seguiam caminhos totalmente diferentes das versões principais. Só que nos 16 bits tudo parecia mais extremo, os jogos ficaram mais cinematográficos, as licenças explodiram, a guerra dos consoles estava no auge e o público começou a reparar muito mais nessas comparações. Foi como se aquela geração tivesse transformado esse fenômeno em espetáculo. Agora eu vou te falar, se existe um jogo que resume tudo isso que eu falei perfeitamente, esse jogo é Aladdin. Porque muita gente fala que jogou Aladdin, mas na prática não existia um Aladdin, existiam vários. O Super Nintendo recebeu um Aladdin feito pela Capcom, já o Mega Drive recebeu outro Aladdin desenvolvido pela Virgin Games. Mesmo filme, mesmo personagem, mesmo período, mesmo objetivo comercial, mas jogos completamente diferentes. E olha como isso é louco. No Mega Drive o foco era mais ação, mais animação e uma sensação mais cinematográfica. Já no Super Nintendo o jogo tinha outro ritmo, outra sensação de controle e uma pegada de plataforma muito mais refinada. E aqui está a parte mais interessante. Isso não aconteceu porque um console era simplesmente mais fraco. Aconteceu porque eram equipes diferentes fazendo jogos diferentes ao mesmo tempo. Ou seja, o nome era o mesmo, mas os projetos eram diferentes desde o começo. Hoje a gente imagina um jogo principal sendo adaptado para outras plataformas. Mas antigamente, muitas vezes nem existia a versão principal. As publishers simplesmente dividiam os projetos entre equipes diferentes. Uma fazia a versão de um console, outra fazia a de outro, e cada uma interpretava aquela licença do próprio jeito. Imagina isso acontecendo hoje com, sei lá, GTA 6. A galera não ia gostar nem um pouco. Mas era comum nos anos 90, e o motivo principal era simples: tempo. Jogos licenciados precisavam sair rápido. O filme estreava, o desenho estava em alta, o brinquedo estava vendendo, e a publisher queria colocar aquele nome nas lojas o mais rápido possível. Então, em vez de criar um jogo e adaptar tudo com calma, muitas empresas simplesmente criavam versões paralelas, mais rápido, mais barato e muitas vezes mais eficiente para aquele hardware específico. Mas se Aladdin já era estranho, Jurassic Park foi ainda mais longe. Porque aqui a sensação de isso é outro jogo fica absurda. No Super Nintendo o jogo tinha exploração, visão de cima e até partes em primeira pessoa. Já no Mega Drive a estrutura era totalmente diferente, com outro ritmo e outra pegada de ação. E esse é o momento em que você percebe uma coisa muito importante. Naquela época, as empresas não estavam tentando preservar uma experiência única entre as plataformas. Elas estavam tentando fazer versões que funcionassem bem dentro de cada ecossistema. Hoje o foco é padronização. Naquela época era adaptação e às vezes até interpretação criativa. E quando você começa a reparar nisso, você vê exemplos em todo lugar. Batman Returns, Animaniacs, O Rei Leão, Exterminador do Futuro 2, Tiny Toon Adventures. Até jogos de portátil seguiam outra lógica. Às vezes o Game
Boy recebia praticamente outra aventura. O Game Gear seguia um caminho diferente do Master System. Era quase como se cada plataforma fosse um universo próprio. E aqui entra uma coisa que muita gente esquece. Isso não desapareceu totalmente. Um exemplo famoso é Splinter Cell Double Agent. O jogo teve versões diferentes dependendo da geração do console. Ou seja, mesmo com a indústria muito mais padronizada, essa lógica ainda aparecia de vez em quando. Só que antigamente isso era muito mais aceito, porque os videogames eram menos uniformes, menos previsíveis e, sinceramente, talvez até mais personalizados. Então por que a gente lembra tanto disso justamente nos 16 bits? Porque ali tudo se encontrou ao mesmo tempo. A guerra dos consoles, as licenças de cinema, as diferenças entre hardware, as equipes separadas, o marketing agressivo e principalmente o fato de que as pessoas começaram a comparar muito mais essas versões. Foi um momento em que o fenômeno ficou impossível de ignorar. Não foi o começo e nem o fim, mas foi o auge da coisa. E talvez seja exatamente por isso que esse assunto seja tão fascinante até hoje. Porque ele mostra uma época em que videogames eram menos padronizados, mais caótico, mais imprevisível e às vezes até mais mágico. O mesmo nome na capa não garantia o mesmo jogo. E dependendo do console que você tinha em casa, a sua infância podia ter sido completamente diferente da infância de outra pessoa. Mas agora eu quero saber de você. Qual foi o jogo que mais te chocou por ser completamente diferente em outro console? Comenta aqui embaixo porque eu tenho certeza de que vai aparecer muita história boa aí. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre história, tecnologia e bastidores dos videogames, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal, porque tem muito mais vídeo nesse estilo vindo por aí. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!